Atos 20, versículo 29, a partir do 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aqui Paulo estava se despedindo dos irmãos que até então os conhecia pessoalmente e acompanharam Paulo, muitos deles. E nós vemos aqui ele despedindo e advertindo os irmãos aquilo que aconteceu e tem acontecido na história do testemunho. Ou seja, os lobos, né, que penetram e homens que se levantam no meio. E aqui, no versículo 32, ele fala: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. A Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O que ficou para nós, que é tudo, na verdade, é Deus e a palavra. Então, o que nós temos, inclusive, falado até agora, justamente é isso, que onde que nós recorremos quando nós encontramos algum problema, o que fazer, né? Nós vemos que é a palavra. A quem nós vamos, né, para buscar ajuda? A palavra e, logicamente, ao Senhor. Quando nós falamos na palavra, no caso dele aqui, encomendar a palavra, logicamente, que não é um livro de consulta, um livro de receita, e sim é um livro do qual, na dependência do Espírito Santo, na direção do Senhor, nós vamos buscar direção para aquilo que nós precisamos. E gostaria de ler um versículo, voltando lá em Gênesis capítulo 2, 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Deus havia dado ao homem, na inocência, uma única responsabilidade, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha, Deus deu liberdade a ele para que ele comesse de todas as árvores, mas daquela árvore ele não comesse. Não somente ordenou para que não comesse,
como ele deu também o juízo, se assim fizesse. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele recebeu o mandamento e recebeu a advertência se ele fizesse, o que aconteceria. E ele fez isso, né? Eles fizeram, Adão e Eva fizeram isso no capítulo 3, versículo 6. E a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele não tinha na época, antes do capítulo 3, ele não tinha esse conhecimento do bem e do mal. Ele tinha conhecimento do bem. Ele estava no bem e estava tudo em ordem ali. E Deus não deixou faltar nada para ele. E inclusive, só abrindo um parêntese no assunto, capítulo 2, versículo 20, 2:20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou com a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Antes da queda, Deus, versículo 20, não se achava ajudadora, outra versão fala auxiliadora, para ele. Então, que interessante, não é? Ainda antes da queda, Adão precisava de ajuda. Ele precisava que alguém auxiliasse ele. E Deus fez uma mulher para ele, para que auxiliasse ele. E isso nós estamos vendo para nós aqui, que a Assembleia é um lugar onde que nós deveríamos ser auxílio. Deus nos colocou na Assembleia para sermos auxílio. Deus criou cada um de nós no sentido de colocar no corpo de Cristo para sermos auxílio. E ela foi um empecilho para ele. Ela tomou da árvore e deu para ele comer. E ele comeu. E na Assembleia também nós podemos ser empecilhos. Ou nós somos auxílio, ou nós somos empecilho. Mas Deus colocou-nos como auxílio, e não como empecilho. Agora, o que nós temos recebido para ser auxílio, aí que entra a responsabilidade. Como que estamos administrando aquilo que recebemos, porque se não fizermos, seremos empecilhos. E voltando, Adão havia recebido o mandamento e também a advertência com respeito à consequência do seu pecado. E ele fez isso aqui no capítulo 3, de tomar do fruto e comer. E ele passou o quê? O que ele ganhou, vamos dizer assim, com isso? A única coisa que mudou em Adão, que ele ganhou, foi conhecimento do bem e do mal. Ele perdeu todos os privilégios que ele tinha ali como cabeça da criação, todo o bem que ele desfrutava, e ele perdeu tudo aquilo.
A única coisa que realmente que ele recebeu, que a serpente tinha prometido, conhecedor do bem e do mal, ele ganhou aquilo, mas não para a bênção. Ele ganhou para ficar longe de Deus. E nós temos conhecimento do bem e do mal. Como Adão recebeu lá, passou para todos nós esse conhecimento. E isso chama-se, aí no capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Eis que o homem é como um de nós, como conhecedor de bem e do mal, mas não como Deus realmente conhece. Porque o Senhor Jesus tinha conhecimento do bem e do mal, como Deus tem conhecimento do bem e do mal. Agora, Adão, ele tinha comum conhecimento, mas sem comunhão com Deus. E isso passou aqui a ser chamado de consciência, que é um comum conhecimento, mas só que caído. Nós nunca devemos pensar que o Senhor Jesus veio para trazer de volta o que Adão perdeu. Isso é um erro. Porque o Senhor Jesus, ele veio para dar fim em Adão. Total. Ele trouxe todas as bênçãos do céu com vida nova, baseado na nova vida e tudo que veio do céu para nós. Porque, falando outra vez, o que Adão perdeu foi inocência. Nós não sabemos o que é isso, inocência. Foi o que ele perdeu. Agora o que ele ganhou, isso nós sabemos muito bem o que ele ganhou. E essa consciência, Paulo não está dizendo assim, encomendo-vos a vossa consciência. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então, quando nós encontramos essa palavra consciência, nós encontramos ela no Novo Testamento. Porque esse período aqui, pós-queda, que nós vemos a partir do capítulo 3 de Gênesis, foi um período de 1656 anos aproximadamente, que o homem viveu baseado na sua consciência, onde Deus não deu nenhum mandamento específico para o homem. E qual foi o fim disso aí? Foi o dilúvio. Quem se salvou? 8 pessoas. Tiveram seus homens de fé no decorrer do período, graças a Deus. Mas consciência não quer dizer nada. Então, o exercício da nossa consciência, como Paulo fala, várias vezes nós falamos, inclusive no nosso capítulo, de consciência endurecida, cauterizada, má consciência, boa consciência. Então, o que quer dizer isso? É o nosso exercício diante da palavra. Porque se eu for me guiar somente pela minha consciência, por boa consciência, Saulo perseguiu e matou os cristãos, inclusive. Morreram às ordens dele. Com boa consciência ele fez isso. E logo que ele se converte, ele vê que todo aquele zelo, tudo que ele tinha, ele perseguiu seus irmãos e ele precisava do Senhor. Então essa consciência aqui, nós estamos vendo que Adão teve, ela
tinha necessidade de ter uma base, ter um socorro, que é o próprio Senhor. Porque uma vez despertado, nós vemos o que ele fez. Ele foi se vestir de figueira, fugiu, se escondeu no meio das árvores, porque a consciência dele não deixava ele em paz. Até que o Senhor teve que vesti-lo, né? Nós conhecemos o símbolo aqui, né, de um animal sendo sacrificado no lugar dele para que o vestisse. Então esse é o descanso da nossa consciência, é que o Senhor morreu por nós. E somos vestidos com os trajes de favor do Senhor. Agora, o exercício da consciência cristã, porque graças a Deus o cristão ele tem sua consciência purgada, porque a obra de Cristo colocou fim de uma vez por todas. Mas o exercício da consciência tem que ser baseado na palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo, né, acompanhado, o que nós temos lido hoje, é justamente isso. O apóstolo trazendo os cristãos à palavra de Deus. E esse é o privilégio, né, que nós temos. Perseverança na palavra de Deus está relacionado à paciência de esperar nele contra a minha vontade, muitas vezes. Por isso que tenho falado com respeito à consciência, porque muitas vezes a nossa vontade está contra a paciência. Mas o exercício dessas coisas coloca Deus primeiro, porque Ele será vencedor em todas as coisas. E o exercício, né, o convite da palavra a termos paciência, exercitar a paciência, é para estarmos junto com Ele, vendo a vitória dEle. Paciência não é vitória nossa, é sim vitória dEle. Estarmos com Ele, vendo a vitória dEle em todas as coisas. E isso, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, vai julgar a nossa própria vontade. Porque a Assembleia, logicamente, nós sabemos, não é lugar da vontade própria, e sim da vontade dele. Versículo em Apocalipse 9, conhecido já dos irmãos, nosso conhecimento, versículo 9, capítulo 9 de Apocalipse, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Esses 4 anjos estão lá preparados para a hora, dia, mês e ano que eles vão fazer aquele... A palavra poderia falar, e 4 anjos que foram preparados para aquele momento. Mas ele fala para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Por quê? Porque Deus tem tudo marcadinho, está prontinho, está tudo determinado. Ele tem todas as coisas determinadas e nada vai sair fora do controle dele. Então, o gozo nosso, né, a exortação da palavra sempre que nos vem ao nosso encontro, é nós sujeitarmos a Ele e à palavra da sua graça e a nossa própria consciência, o nosso exercício,
para participarmos de uma vitória dele. Porque todas as coisas ele vai fazer. E muitas vezes, por assim dizer, quer eu queira ou não, ele vai fazer. O que vai acontecer se eu disser não? Eu vou perder. Eu vou deixar de participar de uma coisa que é dele, uma vitória dele. Então Paulo, quando disse aquilo aos irmãos, sabe, foi justamente isso. A ele a palavra da sua graça. Porque ele vai fazer. Vai chegar o momento que ele vai fazer. Foi que nem aquele jumento, né, que quando o Senhor ia entrar para Jerusalém, chegou o dia que ele ia entrar e estava uma profecia escrita, eis que vem aí o teu rei montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E chegou o momento que ele chegou para entrar em Jerusalém, trouxeram o jumentinho do qual ninguém havia montado. Ele montou e entrou em Jerusalém. Alguém podia trazer o jumentinho e falar, mas esse jumentinho ninguém montou nele. E para quem sabe, né, ou quem não sabe, um jumentinho que ninguém nunca montou não vai montar também. Porque ninguém monta no jumentinho que ninguém nunca montou. Mas ele ficou quietinho, o Senhor montou nele e ele entrou. Então não importa o jumentinho. O jumentinho não vai ter vez, não. E assim somos nós. Às vezes nós queremos ser esse jumentinho, achando que nós vamos fazer. Não vai fazer. Porque ele tem os seus propósitos. E, logicamente, todos os seus propósitos são de bênção, né? Estou dizendo isso no sentido positivo, que não adianta a gente espernear. Então, o chamado para nós é esse. Com respeito à vinda dele também, nós podemos dizer isso. Nós devemos esperar. Às vezes estamos cansados, desanimados. Espera um pouco, irmão. Espera mais um pouco, né? Que gozo será, né, quando o Senhor voltar e a gente poder dizer que nós estamos esperando ele. Está junto com ele na esperança que ele tem, que ele quer muito mais do que nós. Um versículo em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo está falando que a palavra de Deus, ela tem poder para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Lá em Gênesis, nós vimos que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus falava e disse Deus, haja luz, e houve luz. Através da sua palavra, do poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas. E agora, nós, nesse estado caído, em que nos encontramos por causa do pecado, já justificados, lavados pelo sangue de Cristo, mas ainda sujeitos ao pecado, só a palavra de Deus tem poder para nos corrigir e nos iluminar o caminho. Senão nós vamos andar segundo os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações. E é um gozo, uma alegria para nós sabermos que a palavra de Deus tem esse poder. É uma coisa
que nós não gostamos quando suja uma roupa nossa, né? Mancha uma roupa que nós gostamos e que tentamos limpar, e não tem o que tire. A única solução é jogar fora, porque não há o que limpe essa roupa. Mas a palavra de Deus, né, ela tem esse poder, porque ela é viva e eficaz. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, que são frutos da queda, a palavra de Deus tem poder para limpar, para nos discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso corações, e nos guiar na verdade. E é importante para nós termos esse exercício de estarmos expostos à palavra de Deus. E a palavra é que nos julga. Isso é importante, que haja um exercício de a palavra nos julgar e não nós julgarmos a palavra.